Bem-vindos ao nosso estudo detalhado do último livro da Bíblia. Neste vídeo, vamos aprender detalhes do livro mais misterioso e intrigante da Bíblia, o livro de Apocalipse. Você sabia que o Apocalipse não é apenas um livro de profecias misteriosas, mas também uma mensagem de esperança e vitória? Vamos descobrir juntos. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João por volta do ano 96 EC, foi escrito enquanto João estava exilado na ilha de Patmos. Este livro é frequentemente visto como uma continuação temática de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Enquanto Gênesis nos conta sobre a perda do paraíso devido ao pecado, Apocalipse revela como esse paraíso será restaurado, cumprindo as promessas de Deus de eliminar todo o mal e trazer justiça. Já se perguntou por que o Apocalipse é considerado tão importante para o entendimento do plano de Deus? Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre isso. Apocalipse é composto por 22 capítulos, nos quais João descreve 16 visões significativas. Nos 3 primeiros capítulos, Jesus ordena a João que escreva cartas para 7 congregações na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas contêm orientações específicas de Jesus para cada congregação, destacando suas qualidades e apontando áreas que precisam de correção. Esses conselhos são relevantes tanto para os cristãos daquela época quanto para os atuais, mostrando a aplicação prática das palavras de Cristo. Você sabia que cada uma dessas cartas começa com uma descrição diferente de Jesus? Essas descrições são tiradas da visão inicial que João teve de Jesus glorificado no primeiro capítulo de Apocalipse. Isso mostra como cada mensagem é personalizada para as necessidades espirituais específicas de cada congregação. Nos capítulos 4 e 5, João é levado a uma visão celestial, onde vê Deus em seu trono. Ao lado de Deus, ele vê um rolo selado com 7 selos, que é entregue a Jesus, simbolizado pelo Cordeiro. Quando Jesus começa a abrir os selos no capítulo 6, cada selo desencadeia uma série de eventos simbólicos, começando com a chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, representando conquista, guerra, fome e morte. Esses eventos simbolizam calamidades que afetam a humanidade e ilustram a necessidade de justiça e o juízo divino. Mas quem são os cavaleiros do Apocalipse? Os cavaleiros do Apocalipse, descritos no livro de Apocalipse, podem parecer figuras misteriosas e assustadoras. No entanto, a Bíblia e acontecimentos históricos nos ajudam a entender claramente quem são esses cavaleiros e o que eles representam. Mesmo que essa visão de Apocalipse inclua eventos aterrorizantes, ela também traz boas notícias para a humanidade. Vamos entender o significado de cada cavaleiro. O cavaleiro no cavalo branco. A visão começa com um cavalo branco e seu cavaleiro viu um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 19, identifica este cavaleiro como a Palavra de Deus, um título dado a Jesus Cristo. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, e também chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 e 16. Esses títulos confirmam a autoridade de Jesus como um rei guerreiro justo e incorruptível. Mas quem deu a Jesus essa autoridade? Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, sugere que é Deus quem concede a coroa ao cavaleiro. O profeta Daniel também viu, em visão, alguém parecido com um filho de homem, recebendo domínio, honra e um reino de uma figura divina, identificada como o Antigo de Dias, que é Deus. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14.
Portanto, é Deus quem dá a Jesus o poder e a autoridade para governar e trazer justiça. A cor branca do cavalo simboliza a justiça, e isso é reforçado em outras partes da Bíblia. Assim, o cavalo branco e seu cavaleiro, Jesus Cristo, representam uma guerra justa, conduzida pelo Filho de Deus. O cavaleiro no cavalo cor de fogo. O próximo cavaleiro surge em um cavalo cor de fogo. E saiu outro cavalo, um cor de fogo. Ao que estava montado nele, foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, versículo 4. Este cavaleiro simboliza a guerra. Ele não tira a paz apenas de alguns lugares, mas de toda a terra. A história nos mostra que desde 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, guerras devastadoras têm ocorrido, incluindo a Segunda Guerra Mundial, que foi ainda mais destrutiva. O impacto das guerras tem sido imenso, com milhões de vidas perdidas e muitas pessoas sofrendo de ferimentos permanentes. Apesar dos esforços para promover a paz, como os realizados por organizações internacionais, as guerras continuam sendo uma realidade cruel no nosso mundo. O cavaleiro no cavalo preto. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e traz uma balança na mão. Vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Este cavaleiro representa a fome. A visão fala de uma situação tão crítica que 1 litro de trigo custa 1 denário, o equivalente ao salário de um dia nos tempos de Jesus. Isso indica um cenário de escassez extrema, onde o alimento é racionado e caro. Desde 1914, a fome tem sido um problema persistente e devastador. Milhões de pessoas morreram de fome ao longo do século passado e ainda hoje muitos sofrem de desnutrição crônica. Apesar dos avanços em tecnologia e agricultura, a fome continua a ser uma triste realidade para muitas partes do mundo. O cavaleiro no cavalo descorado. O quarto cavaleiro aparece em um cavalo descorado. Vi um cavalo descorado. O que estava montado nele tinha o nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Este cavaleiro simboliza a morte causada por epidemias e outros fatores. Logo após 1914, a gripe espanhola causou milhões de mortes. Doenças como varíola, AIDS, tuberculose e malária também tiraram incontáveis vidas. Assim, os 4 cavaleiros do Apocalipse representam Jesus Cristo, a guerra, a fome e a morte. Cada um deles simboliza eventos e condições que têm impactado profundamente a humanidade, especialmente desde 1914, marcando os últimos dias mencionados na Bíblia. Qual dos cavaleiros do Apocalipse você acha que representa o maior desafio para a humanidade hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Voltando aos capítulos de Apocalipse, o capítulo 7 descreve João vendo 4 anjos segurando a destruição, até que os escolhidos sejam selados e protegidos. Ele também observa uma grande multidão que emerge da grande tribulação, uma indicação de que a salvação está disponível para pessoas de todas as nações que permanecem fiéis a Deus. A grande tribulação mencionada em Apocalipse é um período de dificuldades sem precedentes que culmina na intervenção direta de Deus nos assuntos humanos. Isso pode nos lembrar de eventos históricos em que a humanidade enfrentou grandes crises, mas sempre com a esperança de uma solução divina. Um ponto significativo de conexão com Gênesis é encontrado na promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus fala sobre um descendente da mulher que derrotaria a serpente, simbolizando Satanás. Apocalipse identifica essa serpente como Satanás, que desde o início tenta enganar a humanidade. O descendente é principalmente Jesus Cristo, o Rei Messiânico, que é retratado como o Cordeiro no Apocalipse,
mas também inclui os 144.000 que governarão com Cristo no céu. Nos capítulos 8 e 9, quando Jesus abre o 7º selo, são revelados 7 anjos com 7 trombetas. Cada trombeta anuncia um julgamento específico sobre a humanidade, trazendo uma série de calamidades que representam advertências e chamadas ao arrependimento. O capítulo 10 mostra João recebendo um rolo pequeno de um anjo poderoso, sendo instruído a comê-lo, simbolizando que ele deve assimilar a mensagem e profetizar novamente. Ele também é instruído a medir o santuário do templo, simbolizando um ato de julgamento e separação entre os verdadeiros adoradores e aqueles que não são aprovados por Deus. O 7º anjo toca a trombeta final, declarando que o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. A visão do rolo pequeno que João deve comer é similar ao que aconteceu com o profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Isso mostra como Deus usa símbolos consistentes ao longo da Bíblia para transmitir suas mensagens. O capítulo 12 retrata uma mulher dando à luz um filho que é arrebatado para o trono de Deus, enquanto Satanás é expulso do céu e lançado à terra, causando grande aflição, pois sabe que tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. No capítulo 13, João vê feras assustadoras que simbolizam poderes políticos e sistemas de governo que dominam a humanidade, muitas vezes em oposição a Deus. Os capítulos 15 e 16 descrevem 7 anjos derramando as 7 tigelas da ira de Deus na terra, cada uma trazendo uma praga diferente. Estes eventos culminam na Guerra do Armagedon, o confronto final entre as forças divinas e as nações opostas a Deus. Nos capítulos 17 e 18, Babilônia, a Grande, é simbolizada como uma prostituta vestida luxuosamente, representando sistemas religiosos falsos que são destruídos pela fera de cor escarlate com 10 chifres, representando alianças políticas que acabam rejeitando e destruindo essa entidade corrupta. O capítulo 19 revela Jesus Cristo liderando os exércitos celestiais para destruir os maus, estabelecendo a justiça divina. Nos capítulos finais, de 20 a 22, João vê Satanás sendo aprisionado por 1000 anos, um período de reinado de Cristo com seus corregentes. Depois, Satanás é solto, brevemente, mas finalmente destruído. Segue-se a ressurreição dos mortos e o julgamento final, onde todos têm a oportunidade de viver para sempre sob o governo justo de Deus. Finalmente, João tem uma visão gloriosa da Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, simbolizando a união plena entre Deus e a humanidade. Um rio de água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, com árvores da vida nas suas margens, oferecendo cura para as nações. Este cenário final encapsula a restauração do paraíso perdido, cumprindo a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e estabelecendo a vontade de Deus eternamente na terra, assim como no céu. Lendo Apocalipse, podemos entender como as visões de João cumprem a promessa de Deus de eliminar todo o mal e estabelecer um novo mundo onde a justiça prevalece. Este livro não é um relato de desespero, mas sim uma garantia de que Deus realizará seu propósito para a Terra e para a humanidade. Concluímos nossa jornada através do livro de Apocalipse com uma mensagem de esperança e renovação. Este livro, cheio de visões e profecias, nos revela que, apesar das tribulações e desafios que enfrentamos, Deus tem um plano de redenção e restauração para toda a humanidade. A vitória final pertence a Jesus Cristo, e a promessa de novos céus e nova terra é uma garantia de que um futuro glorioso nos aguarda. Que possamos nos manter firmes na fé,
aplicando os ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias e aguardando com esperança o cumprimento das promessas divinas. Que a paz e a graça de Deus estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.